Começamos mais um TV Unimed, produzido pela TV Libertas aqui de Pouso Alegre. E hoje vamos falar de uma doença que acomete 35% da população do Brasil e principalmente pessoas com mais de 40 anos. Estamos falando da hipertensão, uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, tem surgido cada vez mais precoce. Estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes brasileiras sejam portadoras da doença. Para falar sobre os cuidados com essa doença, estamos recebendo o enfermeiro Alessio Henrique de Araújo, que trabalha na medicina preventiva da Unimed Sul Mineira e é quem vai esclarecer as nossas dúvidas sobre hipertensão. Seja bem-vindo, Alessio. Vamos começar explicando o que é hipertensão arterial? A pressão arterial é a alteração do sangue oxigenado em nossas artérias. E como que isso acontece? Muitas vezes isso acontece nos batimentos cardíacos, né? Quando o coração ele contrai, ele está mandando um oxigênio para todo o nosso organismo. Aí nesse momento é a pressão alta, que nós chamamos ela de pressão a sistólica, que é a alta. Né? E quando ele está em repouso, o coração, que ele está em repouso, aí é a pressão baixa, que é a diastólica. Muitas vezes a pessoa, você vai lá, olha a sua pressão e fala, sua pressão alta deu 14, sua pressão deu 14 por 8. Então quer dizer que deu 140 por 80. Esse 140 é a sistólica, que é uma pressão alta. E esse 8 é a baixa, que é a diastólica. Quando que uma pressão é considerada normal? Qual que seria? Esse valor que eu te falei de 14 por 9 é o limite. Está ali no limite. Então uma pressão boa seria de 12 por 8, 12 por 9. O 14 por 9 está no limite. E quando que a pessoa sente que tem alguma coisa errada com a pressão dela? Ou tá baixa ou tá alta? Quais são os sintomas dessa diferença aí? Então, muitas vezes, porque assim, a pressão, ela é, como nós dizemos assim, ela é assintomática. Muitas vezes ela não te causa nada, você não sente nada. Ou algumas pessoas pode ser que tenha algum sintoma, que pode ser na questão da pressão baixa, a pessoa pode sentir um mal-estar, algum sono. Muitas vezes a pressão alta, a pessoa pode sentir alguma dor de cabeça, alguma dor na nuca, mas nem sempre isso pode acontecer. Então o que eu digo para as pessoas? Sempre está acompanhando essa pressão. Como assim? Você tem um histórico na sua família. Você vai lá, seus pais são hipertensos? Então, aí o que eu recomendo para você que é hipertenso? Uma vez na semana você está olhando a sua pressão. Para você ver porque o índice de você adquirir essa pressão e ser preciso que você use medicamento futuramente é maior. Agora, se você não tem histórico nenhum, não quer dizer que você não vai ter essa pressão. Não tem como a gente dizer, você vai ter ou não vai ter. Aí eu recomendo que pelo menos uma vez no mês, a pessoa faça essa aferição da pressão. Alessio, é muito comum ver as pessoas colocando uma pitadinha de sal debaixo da língua por alguma alteração da pressão. Isso acontece quando a pressão está alta, quando a pressão está baixa? Isso pode? Elas podem fazer isso? Alguns profissionais orientam que faça isso quando a pressão está muito baixa. Mas eu, particularmente, eu não oriento que faça isso. Porque muitas vezes você fala põe um pouquinho de sal. Mas o que é pouquinho para mim pode ser muito para outra. E pode ser que aí, da baixa ela sobe muito a pressão. O que eu oriento? Viu que a pressão está baixa, sentiu um mal-estar. O que eu oriento? Comer uma bolacha de água e sal. Por quê? Porque aos poucos o organismo vai absorvendo essa bolacha de água e sal e vai chegando a pressão, ela vai subindo aos pouquinhos. Porque se você põe muito, pode ser que ela suba demais também. E tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Eu já vi pessoas comendo azeitona também. Também não oriento, porque tem muito sal na azeitona. Muito sal. Não só ela, mas tem gente que come outras coisas industrializadas, mas tem muito sal. Eu oriento bolacha de água e sal. Que é seguro. Que é mais seguro. Alessio, me fala uma coisa. Quando que a pessoa chega num quadro de hipertensão? O que aconteceu com ela? Os fatores que fez ela chegar nesse ponto? Então, muitas vezes, como já foi dito, muitas vezes as pessoas não procuram o serviço de saúde. Quando eles procuram, já está grave esse problema. E vai indo aos poucos, o organismo da pessoa acostuma com essa pressão alta. Você nunca foi no médico, tá com a pressão muito alta, mas você não sabe. Teve um mal-estar, chegou no hospital. Chega no hospital, aí a sua pressão pode ser que ela esteja ali 20 por 12. Mas altíssima. Por que ocorreu isso? Ninguém vai saber. Mas se você tem um histórico, é aquilo que eu falei, né? A pessoa tem que procurar estar sempre indo ao médico e fazendo isso. É grave isso, porque a pressão está muito alta, o que pode acontecer? A pessoa pode ter um derrame cerebral, pode ter um ataque no coração, entendeu?
Esses são os extremos da pressão alta. Isso, são os extremos da pressão alta. Se você não cuidar dela, ela vai te agravar alguns outros problemas na sua saúde. E quando a pressão é muito baixa, se ela cair demais, o que pode acontecer? Então, muito baixo, o que pode acontecer? A pessoa pode também, muitas vezes as pessoas confundem, acham que só uma pressão alta que a pessoa pode vir ter um ataque cardíaco. Na baixa também. Né? Na baixa também. Porque o ataque cardíaco, para ficar mais fácil, o coração vai estar com a pulsação arrítmica, né? Fora do ritmo normal. Ou esse ritmo pode ser para mais ou para menos também. Se estiver muito lento também pode acontecer. Aí vai parar o coração. Aí a pessoa a tendência é essa. isso. Ou pode ter um ataque porque subiu demais os batimentos cardíacos, porque o coração está querendo suprir aquela falta e vai aumentar. Ou ele vai parando porque não está conseguindo bombear mais também o sangue no organismo. A hipertensão arterial, ela tem cura ou ela é passível de tratamento, acompanhamento? Então, assim, ela não tem cura, mas só que ela tem tratamento. Ele pode ser medicamentoso ou não. O medicamentoso é somente o médico, porque o médico ele vai acompanhar, vai pegar todo o histórico dessa pessoa e vai passar o medicamento conforme cada pessoa. Mas independente se você faz o uso de medicamento ou não, você tem que ter outros tipos mudar alguns hábitos na sua vida. Hábito alimentar, você tem que ter um hábito de atividade, fazer atividades físicas, né? Tem que mudar tudo, ter uma vida saudável. E nós falamos que essa doença também acomete crianças. Como isso? A gente entende que as crianças são mais saudáveis. Então isso muitas vezes é porque assim, eu já disse, né, que 90% dos casos é histórico familiar. Essas crianças podem ser, pode estar dentro dessa porcentagem. Isso. Por quê? Muitas vezes o que? É a industrialização. Muitas vezes a pessoa não come bem, não tem vida saudável. Aí você tem uma vida toda desregrada. Fiquei grávida, vou fazer tudo bonitinho. Não adianta. Porque isso é a longo prazo, já é tarde, entendeu? Aí vem a criança nasce com essa, que é uma herança, né? Herança genética. Sim. Aí a criança vai nascer com essa hipertensão. E dá para identificar logo cedo? Quando a criança é recém-nascida, ou tem que esperar um pouco ela crescer e desenvolver um pouco para identificar essa hipertensão? Pode sim, porque muitas vezes, assim que nasce, o bebê olha todos os sinais vitais, pressão arterial, os batimentos cardíacos. Se estiver fora do parâmetro normal para um recém-nascido, eles vão estar investigando e acompanhando essa criança. Ainda mais se tiver história na família ou se a mãe teve a pressão arterial adquirida na gestação, ou se ela já é uma hipertensa antes da gravidez, entendeu? O que vai fazer diferença depois. Que vai fazer diferença, que aí o médico vai acompanhar mais de perto isso, porque se ela já tem uma pressão arterial e não está controlada, é uma gravidez de risco, ou ela pode estar adquirindo essa pressão também durante a gestação. E depois do nascimento do bebê, essa pressão dela vai voltar ao normal? Pode ser que sim. Mas existe uma chance de que volte ao normal depois que a criança nasce? Ela tem uma vida como ela tinha antes? Ou convém ela ter um acompanhamento? Ela vai ter que ser acompanhada mais de perto, para ver, para manter, você está tudo dentro dos padrões normais para uma criança. Você já acompanhou de perto algum caso de criança com hipertensão? Nunca acompanhei. Criança não. Mas existe, mas graças a Deus não é tão comum esses casos. Não é tão comum. E jovens? Jovens eu também nunca acompanhei também, mas é porque, igual eu te falei, assim, os jovens também, né, que essa industrialização, uso excessivo de bebida alcoólica, cigarro, tudo isso altera a nossa pressão. E muitas vezes eu sou jovem, né, sou imbatível, então eu acho que pode beber demais, pode fumar demais, uma noite sem sono, passou a noite toda numa festinha, numa balada, no outro dia foi para a escola, não estudou direito, não dormiu direito, uma noite mal dormida também, isso altera a pressão também. Altera? Altera também. Nossa, então recomendado dormir. Nossa, tem que dormir bastante. Até isso pode influenciar. Pode influenciar. A noite mal dormir. É qualidade de vida. Tem que ter. É a palavra-chave da hipertensão. Qualidade de vida como um todo. Alimentação, sono. Não levar assim. Levar tudo, vamos dizer assim, a ferro e fogo, né? Levar as coisas mais tranquilas. Problemas existe. Que bom que existe a solução para eles, né? Porque senão tudo isso altera. O estresse altera a pressão arterial. O problema do jovem é isso, que ele acha que ele é imbatível. E ele vai levar aquilo ali como normalmente, né? O organismo vai acostumar com aquela vida que ele leva. Mas aí a hora que ele for olhar, ele já está hipertenso, vai ter que fazer uso de medicação e vai ser obrigado a ter uma vida saudável. Meu Deus, pode acontecer. Olha, é bom que os jovens tenham cuidado para não chegar nesse ponto.
a faixa etária que mais acontece, mais recorrente, é depois dos 40 anos. Isso. Mas tem uma idade que você acha que naquela idade que a maioria dos seus pacientes tem? Você consegue identificar uma idade ou de tal a tal idade? Não, normalmente é essa idade mesmo, a partir dos 40. Porque com o tempo nós vamos nos envelhecendo, acaba que as nossas artérias, elas ficam menos, fica mais fácil para o pessoal entender, fica menos flexíveis, aí acaba que aumenta a pressão arterial, né? E tem todo aquele histórico familiar, né? Se você já tem um histórico familiar, vai ser mais fácil para você estar adquirindo isso conforme a idade. Mas tem algumas pessoas, se na sua família, seu pai sua mãe vocês são em 4, pode ser que 3 irmãos seus na idade jovem, assim, jovem adulto, eles podem ter essa hipertensão, você não. Aí depois vai se adquirir, pode ser que você adquira só depois dos 40 também. É um risco. É um risco. Todos nós corremos esse risco. Então todo mundo acaba sendo um grande candidato. Assim, porque a hipertensão, como eu digo para você, assim, ela é democrática. Ela não escolhe brancos, negros, gordos, magros. Por exemplo, eu sou obeso, né? Pode ser que eu não tenha pressão alta, mas uma pessoa que está com peso ideal, tudo certinho, ele tem pressão alta, eu não. Pode ser que uma pessoa brava, briga à toa, não é obrigatório. Então, que as pessoas têm. Ela não tem pressão, mas uma pessoa calminha, calma, tranquila, pode ser que ele seja hipertenso. É estranho isso, né? Ela é democrática. É muito democrática até. É estranho lidar com essa questão, né? Mas me fala uma coisa, quem é hipertenso hoje? O que essa pessoa... Ela tem um medicamento que ela vai usar, tomar sempre, mas o que não pode faltar na casa dela, ou de repente na bolsa, para levar para a rua? O que ela precisa ter sempre ali, a tiracolo? O que a gente falou, é qualidade de vida, né? Não tem como ela carregar alguma coisa. É qualidade de vida, é dormir bem, hábito saudável, beber bastante água, comer sempre na hora certa. Com hipertenso, muitas vezes, eu já vi casos de pessoas, eu tomei o café da manhã, chego 2 horas da tarde, eu não comi ainda. Né? Tem aquele hábito de ter comida regradinha, comer em horários certos, entendeu? E evitar comidas industrializadas, que tem muito sal, porque muitas vezes as pessoas se enganam, eles acham que o sal é só aquele sal que você vai lá e põe na comida. Verdade. Mas tem sal em tudo hoje. Então lê o rótulo, vê tudo isso, porque a sua cabeça é seu guia. É você que vai ditar a regra, você quer se cuidar, você quer melhorar, tem jeito, sou hipertenso. Tem jeito de você ter uma qualidade de vida boa, com medicamento e mais dieta e atividade. Alessio, nós vamos chamar o intervalo aqui comercial, nós vamos dar uma pausa bem rápida, mas nós vamos voltar daqui a pouquinho, continuar falando sobre hipertensão arterial. Não saia daí. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Voltamos com o TV Unimed. O tema de hoje é hipertensão, uma doença silenciosa e a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco de complicações como AVC, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e doenças renais crônicas. Para falar sobre o assunto e principalmente sobre prevenção, estamos com o enfermeiro Alessio Henrique, que está nos ajudando a entender um pouco mais sobre a hipertensão. Qual que é a maior confusão que as pessoas fazem a respeito da doença? Muitas vezes eu acho que assim, pode ser ou profissional como ele pergunta, como ele interpreta. Muitas vezes eu já passei por situações que assim, o senhor tem pressão alta? Ele fala assim, não.
Aí eu vou conversando com ele, e quando vê ele me fala um medicamento que ele toma que é para pressão alta. Ele fala assim, não, tá controladinha a minha pressão. Então não tem pressão alta. Pode ser o modo que você aborda o cliente ou como ele interpreta o que você perguntou. Então você tem que já ir direto ao assunto. Você toma remédio para pressão? Entendeu? Muito bem. Então, quer dizer, se ele tomar um medicamento e estiver controlado, ele entende que ele não tem a doença. Não tem pressão alta, mas eu acho que pode ser o modo que foi perguntado, né? Ah, o senhor tem pressão alta? Você está quando ele vai falar que não. Como é que é o trabalho de vocês lá, na medicina preventiva? No sentido de acompanhamento, de hipertensão, tem muitos casos, é muito frequente? Tem muitos casos. Então, nós acompanhamos os clientes, os hipertensos, não só os hipertensos, né? Que são os diabéticos também, os obesos, que muitas vezes um problema está relacionado com o outro, né? Algum cliente que esteja com a dislipidemia, que é o colesterol descontrolado, algum problema cardíaco, desde que ele possa estar fazendo atividade física. Aí esse cliente vem, ele passa por avaliação com equipe multiprofissional. Quem são esses profissionais? Um enfermeiro, um cardiologista, a fisioterapeuta que acompanha esses pacientes nas atividades 2 vezes por semana, e tem um nutricionista e psicólogo. A ideia é o quê? Trazer esse cliente para o nosso serviço para dar uma qualidade de vida melhor para ele. Para ele aprender a lidar com esses problemas. Porque a maioria deles não tem cura. Então ele vai aprender a lidar com ele, com acompanhamento, com todo isso, conviver com ele, mas com qualidade. Então nós trazemos eles para fazer uma reeducação. Então ele passa por essa reeducação num período de 1 ano. Após esse 1 ano ele passa por uma reavaliação, nós vamos ver se do período que ele entrou até dali 1 ano, se ele melhorou, a vida dele vai ter uma alta, né? Porque tudo que nós passamos para eles ali nesse nosso trabalho é tudo coisas que ele pode levar no dia a dia dele. Entendeu? Então são orientações, informações, coisas simples, igual a gente falei. Muitas vezes perguntam, o senhor tem pressão alta? Ele toma medicamentos, mas fala que não. A forma de falar. Se você não souber como você vai abordar essa pessoa, que ele vai passar por omissão, você nem vai ver o que está acontecendo. Então a ideia é essa, dar qualidade de vida para eles. E como é que você observa a adesão das pessoas que participam lá com vocês, esses pacientes? É muito boa, tem que chega até o final desse 1 ano que eu te falei, muitas vezes é até difícil de dar alta para essa pessoa, porque ela não quer parar. Nossa, é curioso, então. Faz tão bem para a pessoa que ela quer continuar. Porque a ideia também tem a ideia da socialização também, deles participarem, eles vêm, conversam, convivem um com o outro, vê que não é só ele que tem um problema. Muitas vezes tem cliente que tem 2, 3 problemas desses que eu já falei. E tem uns que pensam que é só eu que tenho, vai ver, tem 3, 4. Entendeu? Então é a socialização, então fica até difícil de estar tirando eles do grupo, mas a adesão é muito boa. Interessante. A maioria desses pacientes que vocês lidam ali, eles são idosos, eles são quem? Assim, não é um programa específico para terceira idade, entendeu? Mas a maioria são idosos. Mas lá nós temos pessoas com 40 anos, 34, 60, 70, entendeu? Então é bem variado. É bem variada a idade. E o comportamento delas, a adesão delas varia de acordo com a idade? Os idosos são mais comprometidos? Como é que é? Não, o comprometimento deles são iguais assim, mas os idosos, tem alguns grupos lá que são animados, e a maioria são idosos, estão acima dos 60 anos. E qual que é a periodicidade, que é a frequência que eles estão ali? É a frequência que você fala Toda semana, tá. São 2 vezes na semana atividades que elas fazem. Então nós temos 3 grupos no período da manhã e 3 no período da tarde. Não só esses grupos dessas atividades, nós temos outros também. Aí nós temos a dança sênior, né, que é específica para a terceira idade, que ajuda esses clientes na coordenação motora. Nós temos também oficina que o psicólogo acompanha 1 vez por semana também, que é pintar, bordar, fazer artesanato, para ajudar elas também na socialização. E é esse programa que nós temos lá. Então tem vários horários, mas de atividade física nós temos 2 horários. E esse cliente também, ele pode, conforme nós vamos acompanhando eles e ver a necessidade, eles também são acompanhados, tem acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, conforme a necessidade. Você percebe que essas pessoas que participam desse programa, elas têm uma melhora no que diz respeito, pelo menos, à hipertensão arterial? Você vê que a qualidade de vida delas, a sobrevida à doença é melhor? É melhor, porque tem muitos clientes que, assim, depende muito do médico do cliente, né, um médico assistente que acompanha ela. Porque elas vêm pra gente, elas têm que ter um médico que acompanha elas, nós não interferimos no tratamento. E muitas relatam pra gente assim, que vai no médico, ele pede para diminuir algum medicamento ou até suspende.
Uhum. Isso conforme o médico, conforme o cliente. Então a melhora o resultado é muito bom. E como é que é a reação dessas pessoas? Elas ficam, obviamente, muito satisfeitas. Ficam muito satisfeitas, ficam todas exibindo lá, falando, eu não tomo mais medicamento, eu não quero parar de vir aqui, mas um dia ela vai ter que parar, porque é um ciclo, né? Ciclo. Dura um ano e tem que... Mas elas podem continuar, na verdade, é um pontapé, né? Elas passam esse um ano, elas adquirem esse hábito, depois elas percebem que teve um resultado... E elas podem continuar. Isso, já teve casos também de pessoas que têm uma recaída. Né? Como que isso acontece, a recaída? Ela volta, né, a ganhar peso, ela para de fazer atividade, porque ali tá o profissional que está incentivando ela, está junto com ela, e tem outras pessoas, e muitas vezes eles não conseguem adquirir esse hábito de fazer isso sozinho. Ou é mais difícil. Tem isso, ou não tem uma pessoa... A própria motivação, né? Isso, a própria motivação. Mas aí ela pode estar voltando para o grupo também. Pode? Pode voltar e começa tudo Uma oportunidade a mais a pessoa conseguir. Alessio, o que você tem observado nesses últimos tempos que você acha que tem colaborado bastante para a hipertensão? Você acha que, nós já falamos no bloco anterior, a alimentação e a falta de atividade física tem ajudado bastante nisso? Você fala ajudado a colaborar com a pessoa se tornar hipertensa? Ah, tá. É a falta de atividade física, porque não tendo atividade física, uma alimentação balanceada, com qualidade, a pessoa vai ficar obesa. Uhum. Ela fica obesa, aí vai surgir outros problemas de saúde, então um vai puxando o outro. Então tudo isso, a obesidade, o sedentarismo, uma alimentação não saudável, tudo isso ajuda, isso é bom para a hipertensão subir, né, para a pressão ficar ruim. Então, tudo isso aí, hábitos não saudáveis. Isso que atrapalha. E também o fator positivo de adquirir hábitos saudáveis, evidentemente, que ela vai estar prevenindo uma série de outras doenças que podem surgir, né? Sim. Então, a pessoa que ela tem que ter essa preocupação, né? Ela vai estar combatendo a hipertensão, mas ela também vai estar evitando que outras doenças surjam. Outras doenças surjam. Muitas vezes o hipertenso, ele tem só esse problema da alteração da pressão, mas só que aí, se não for controlada, pode atacar o coração, aí ele vai ter um problema com o ritmo cardíaco, aí tem que tomar um medicamento. O acidente vascular cerebral, né, que muitas vezes popularmente conhecido como derrame, e por aí vai, pode ter outros problemas graves, sim, se não cuidar. E como é que a pessoa pode descobrir que ela é hipertensa? Ela precisa de um exame? Ela tem que fazer um exame para detectar? Ela tem que ir acompanhar. Vai no médico que acompanha ela, fazer um acompanhamento anualmente, né? E ela vai ver isso. Aí o médico, conforme, como já foi dito no bloco anterior, a pessoa está fazendo a verificação dessa pressão pelo menos uma vez por semana ou pelo menos uma vez por mês. Teve alteração, foi no médico, você foi lá no médico, passou em consulta. No momento ali ele viu que ela deu alterada. Aí ele vai ver seu histórico, vai ver tudo isso. O que quer dizer? Vai pedir alguns exames mais específicos para fechar esse diagnóstico. Ah, sim, depende. Ela tem que ter esse acompanhamento médico para ela ter certeza de que ela está sofrendo, para ela começar a cuidar. Alessio, nós estamos chegando próximo ao final da nossa entrevista aqui, e você disse algo curioso que eu achei, me chamou bastante atenção, que é o fato de como colocar a questão. Isso serve para todas as coisas na vida, tudo. Acho que é fundamental. E nesse caso clínico também nem se fala. E o que você deixaria aqui para as pessoas que estão nos assistindo a respeito da hipertensão, que é o que você sempre fala, para as pessoas que você trabalha, para os pacientes que você tem acompanhado? O que você acha que é fundamental as pessoas colocarem na cabeça? Terem persistência, se cuidar, né? Vou aproveitar aí que agora nós estamos no Outubro Azul, principalmente os homens. Os homens não têm o hábito de ir ao médico, existe um tabu, existe algum preconceito, né? Não só com o problema da hipertensão, mas outros problemas mais graves de saúde. Mas que assim, que tenha persistência, que busquem ajuda. Nós estamos ali para estar ajudando, para orientar, para acompanhar da melhor maneira possível. Mas só que tem que ter a adesão do cliente também. Porque muitas vezes eu digo assim, que são dois lados, você e os profissionais. Se não tiver a colaboração do cliente, nada vai adiantar o meu esforço para estar ajudando esse cliente. Então tem que ter a colaboração dele, a participação dele, que ele venha mesmo, que ele seja assíduo, que ele participe mesmo de atividades, principalmente no nosso serviço da medicina preventiva. É importante isso que você falou sobre o Novembro Azul. Isso. É importante que os homens se cuidem também, né? Porque as mulheres eu acho que devem se cuidar um pouco mais. Elas estão muito prevenidas, né?
muito prevenidas. Alessio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Parabéns por esse trabalho que vocês têm desenvolvido. É tão bom que as pessoas, igual você disse, querem continuar quando já nem tem mais a necessidade. E que cada vez mais as pessoas possam fazer parte desses programas. Infelizmente, o TV Unimed chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. E ao enfermeiro Alessio, muito obrigado mais uma vez pela participação. E a gente volta no próximo programa. Mande suas dúvidas para a gente. O nosso endereço de e-mail é produção@tvlibertas.tv.br. Até o próximo programa TV Unimed, produzido pela equipe da TV Libertas. Até lá. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!